Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o 9º episódio do nosso podcast Papo de Leitor, feito aqui pela Biblioteca da ETEC de Registro. E nós estamos aqui hoje com a Vitória Alessandra e o João Pedro. A Vitória Alessandra vai falar de um livro muito fofo que mora no coração da maioria das pessoas, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E o João vai falar do eu vou pronunciar bem devagarzinho para eu pronunciar certo. Silmarillion. É isso, João? É essa a pronúncia certa? Quase. Quase, né? Até o Quase. final, até o final do podcast eu acerto a pronúncia, tá? Vamos lá. Vitória, de quem que é o seu livro? Quando que ele foi escrito? Conta um pouquinho pra gente do seu livro. Então, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa foi escrito por Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. Esse livro é o primeiro, foi escrito da série toda, assim. Ele foi escrito em 16 de outubro de 1950. E mais considerando a ordem cronológica das Crônicas de Nárnia, ele é o segundo. O Clive Staples ele nasceu em 1898 na Irlanda e quando ele era criança ele se mudou para a Inglaterra. Aí ele estudou e se tornou um professor e crítico literário britânico. Ele participou da Primeira Guerra Mundial e passou a vida inteira, quase a vida inteira, sendo considerado um ateu. E depois ele se converteu em 1929. E aí, depois disso, que ele escreveu as Crônicas de Nárnia e vários outros livros que ficaram conhecidos pelo mundo inteiro. Praticamente. Que legal. Fofo, né? Eu digo fofo assim porque a gente sabe, eu sabia da história da conversão dele, né? Isso eu já tinha uma ideia, né? E é muito bonito, né? Essa trajetória dele, né? Bom, João, você vai falar de um escritor que, nossa, é um mestre, né? Fala um pouquinho do escritor do seu livro. Bom, o nome dele é John Ronald Reuel Tolkien, né? Ficou conhecido pelas siglas do nome dele, que é J.R.R. Tolkien. Ele nasceu em Bloemfontein, acho que é essa a pronúncia, na África do Sul, em 1892. Que legal, eu não sabia que ele tinha nascido na África do Sul. Então, né, legal. Ele cresceu em Birmingham, localizada no centro da Inglaterra. E por causa disso, influenciou muito as paisagens da obra dele, né? Tanto que o Bolsão, né, foi inspirado em um sítio de uma das tias dele, que é dessa localidade, né, que ficava ali perto. Ele estudou num colégio de elite, que foi o King Edward School. Depois, anos mais tarde, já mais de 18 anos, ele foi para a Universidade de Oxford, né? Onde ele queria fazer filosofia e latim. Mas no meio do caminho, assim, ele mudou para letras, né? No caso, o idioma e a literatura inglesa. E se Ai, que formou fofo! Eu não sabia que ele tinha feito letras, agora ele ganhou todo o meu coração. Ele se formou aos 23 anos de idade, Sora. Que legal. Daí, né, ele se formou em 1915 e em 1916 ele foi para a Batalha de Somme, na França, na Primeira Guerra Mundial. E lá, é muito triste isso, porque lá foi um negócio que aconteceu, né, mais de 1 milhão de mortes naquela batalha, né, durou cerca de 11 meses. E ele acabou deixando o exército em 1920. Ele sabia vários idiomas também. E tanto que ele sabia idiomas que, assim, para nós hoje já são idiomas muito antigos, né, digamos assim.
Tipo, ele sabia anglo-saxão, inglês arcaico, irlandês, galês e finlandês. Então é assim, né? O estudioso das línguas. Ele tinha uma facilidade para línguas mesmo, né? Nossa, sim. E tanto que isso ajudou ele muito, né, a criar as línguas para os livros, né, para as obras dele. Não só línguas, como também os alfabetos, não é? Que ele criava. Verdade. E por causa disso, é uma curiosidade, né? Que por causa disso ele ficou muito conhecido e o governo britânico o chamou na Segunda Guerra Mundial para criar códigos, né, secretos. Isso eu não não foi sabia. adiante. Isso eu não Mas não foi sabia. adiante. Mas Que ele foi legal. chamado. Sim. É interessante que os dois autores de vocês, eles são mais ou menos da mesma época, né? Eles são mais ou menos do mesmo universo ali, né? Interessante. E eles eram muito amigos, Sora. Eles eram amigos, sério, que legal, gente. Não sabia disso. Eles se conheceram na Universidade de Oxford, quando o C.S. Lewis foi lecionar letras, aí ele conheceu o Tolkien lá também. Podre de chique, né? Eles se tornaram amigos em Oxford, né? Vocês se tornaram amigos na ETEC, vocês também não estão por baixo, né? Olha, Tô quase lá. não é? Tá quase a mesma coisa aqui, ó. Beleza. Bom, que legal, não sabia que eles eram amigos. Então, vamos lá, Vitória, conta um pouquinho pra gente sobre a perspectiva de quem leu o livro, não de quem viu o filme, né? Um pouquinho da história do seu livro. Então, nesse livro a gente vai conhecer 4 irmãos, o Pedro e a Susana, os 2 mais velhos, e o Edmundo e a Lúcia, que são os 2 mais novos. Eles moram em Londres, só que como está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que tem vários bombardeios, a cidade de Londres está sendo bombardeada, eles são enviados para o campo para ficar por um tempo na casa de um velho professor. É uma casa enorme, aí eles vão ficar lá por um tempo. Aí eles decidem explorar a casa, né? E eles entram numa sala que só tem um guarda-roupa lá. Aí os mais velhos, eles continuam explorando a casa, não acham nada interessante. E só a Lúcia, a mais novinha, que se interessa assim, pelo guarda-roupa, fica curiosa. E ela entra e acaba entrando numa floresta que está coberta de neve. Aí ela fica olhando, assim, anda um pouquinho e encontra um fauno, que é um homem metade bode e metade homem. E aí eles começam a conversar, né? E ele convida ela para ir na casa dele. A princípio, ele faz isso porque ele pretende sequestrar ela, porque o reino lá, a Nárnia, está sendo dominado por uma feiticeira que feitiçou Nárnia com um inverno eterno que praticamente dura 100 anos, assim. E aí ela deu ordens que se qualquer ser encontrasse algum humano, era para ser entregue para ela. Mas aí ele se arrepende e não faz isso com ela, porque ele acaba gostando dela, e aí ajuda ela a sair de Nárnia depois, a voltar pro guarda-roupa, e ela voltar para casa. Aí, né, quando ela volta, ela tenta contar para os irmãos e, como é de se esperar, eles não acreditam nela, né? Sim. Mas aí passa um tempo, aí os 4 acabam entrando dentro do guarda-roupa e aí que começa toda a aventura no reino de Nárnia. Eles conhecem outros seres e o Aslan, né, que é o leão que aparece em todas as crônicas. Ele é um personagem muito importante também. Aí que eles vão conhecer o Aslan e assim, eles, né, nesse livro, eles já sabem da importância do Aslan ou eles ainda não têm essa noção da importância dele nesse primeiro livro? Não, eles não têm noção nenhuma praticamente. Eles só vão saber, né, depois que os outros seres, animais falantes, contam para eles, né, a importância do leão, aí que eles vão ter consciência disso, sabe? Porque quando eles entram, eles não sabem de nada praticamente. A Lúcia sabe mais ou menos, mas os outros 3, assim, eles não sabem quase nada, né? Entendo. E você não pode contar mais nada pra gente, Vitória?
Bom, o que eu posso dizer é que tem um irmãozinho lá que é o mais encrenqueiro, né? O Edmundo, ele sempre implicou com a Lúcia, né? Ele é um irmão bem problemático e ele faz umas coisinhas lá que vão dar bem errado e isso vai Verdade. criando as aventuras também dos irmãos, né? Como um todo, assim. Conhecia bem a história. Sim. Beleza. João, como é o seu livro? Bom, o meu livro, ele é um livro assim. Ele foi escrito por Tolkien, digamos assim, aos poucos, né? Foram trechos que ele escreveu durante a vida sobre o universo, né, do Senhor dos Anéis. E o filho dele, o Christopher Tolkien, é um livro póstumo, né? Foi publicado depois da morte do Tolkien. Fez a coletânea desses poemas, mitos, poesias e reuniu num livro, que ficou muito bom, aliás, né? E, assim, ele é, como posso dizer assim, como alguns fãs, né, de Tolkien definem, é a Bíblia de Tolkien, né? Porque ele fala sobre o mito da criação, desde Ainulindale, que é a música, né, feita pelos Ainur, que foram criados por Ilúvatar. Essa música cantada por eles, construindo a matéria, construindo o mundo, né, Arda, né, que é o mundo deles. E é algo, isso no primeiro capítulo, essa música contando esse mito da criação é algo simplesmente, nossa, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, assim. Eu imagino. Deixa eu só perguntar uma coisinha, João, antes de você continuar. Como que o livro se organiza? Você agora falou de primeiro capítulo e tal. É uma curiosidade, porque eu não li esse livro ainda, já li os outros, mas não li esse. Como que o livro se organiza? Bom, ele é dividido basicamente em 5 partes. A primeira parte é Ainulindale, que é a criação. A segunda é Valakenta, que é a descrição dos Valar e dos Maiar, que são seres tipo os anjos, né, as categorias. Então Daí tem ele vai se organizando como uma narrativa mesmo, né? Ou ele vai sendo como um romance, digamos, como um romance, assim, em sequência. Ele não, as histórias elas não são independentes, então. não, é tipo uma tapeçaria. Tipo, vai Nossa, que traçando poético, João. Desculpa aí, hein? nada. Que É, poético, eu perguntando de uma coisinha tão simples, ele dizendo assim, professor, é como uma tapeçaria. Desculpa, vai, explica, João, como que é uma tapeçaria? então, é como se fosse assim, cada história fosse um fio do tapete, e todos os fios se interligam para cair naquele desfecho, não é? Que é o livro do Senhor dos Anéis. Entendi. E a terceira parte, né, que eu estava falando, que Sim. essa é depois de Valakenta, a descrição dos Valar e dos Maiar. A terceira parte é a Quinta Silmaril, que essa é como se fosse o coração da obra mesmo, né? Que conta todas as histórias, os conflitos gerados pelas Silmarils, né? Que aí vai falar também, né? A origem dessas Silmarils e quem fez e tal. E a quarta é Akallabeth, que relata a história, e a queda de Númenor, né? Que é um reino dali do mundo, né? Dali de Diário. Arda. E a quinta parte conta a história dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que é um Ai, que espaço. legal. Eu recomendo para quem vai ler esse livro, ler esse livro depois de ler O Senhor dos Anéis, porque eu fiquei full pistola quando eu fui ler, porque O Senhor dos Anéis eu tenho o livro aqui em casa, né, o box com os 3 livros, e são 2.000 páginas. Eu li e vi o resumo do Senhor dos Anéis ali em 2 páginas praticamente. Então
é melhor você ler O Senhor dos Anéis antes de ler o Silmarillion. Legal, bom, tá tudo certo, então já estou apta para ler, então, né? Beleza. E aí, João, assim, então você como é toda uma criação e tal, não dá para a gente colocar como se fosse num enredo, né? Como a Vitória acabou de apresentar para a gente, o enredo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? É porque, tipo assim, o Silmarillion, ele descreve mesmo, né, como que é. Então, eu vou falar mesmo, porque eu já li, eu achei ele um livro um pouco chatinho, assim, de ler. Pela linguagem ser um pouco mais... por ser uma linguagem diferente do que eu estava acostumado a ler. Por exemplo, a linguagem de O Hobbit e O Senhor dos Anéis é uma linguagem, digamos assim, mais clara, um pouco mais fácil de se ler. O Silmarillion, ele já é um pouquinho mais difícil. Então, e como isso também modifica a leitura, né? Modifica o modo como você vê o livro. Sim, porque também você exige mais, né, de você enquanto leitor, né? Exige mais Sim. atenção, exige mais foco e tal, né? Verdade. Nossa, eu demorei horrores para ler esse livro. Olha, meu Deus, eu demorei meses para ler esse livro, porque eu fui lendo ele toda vez que eu me cansava, eu dava um tempo, deixava ele ali, né, na cabeceira, depois, lá de um tempo, eu ia ler. Mas valeu a pena, é um negócio gratificante você terminar de ler aquele livro. Isso que eu ia Porque te perguntar, se valeu a pena, né? Nossa, 100%. E ele... olha, eu não tenho palavras para descrever esse livro. Então, assim, para mim, como fã de Tolkien, que eu sou muito fã, para mim é algo simplesmente transcendental, assim, o Silmarillion. Então, tipo, ele vai falando desde a criação mesmo, tipo, desde o ser, que era único, criando os outros seres, criando a matéria, criando tudo na Terra, os rios, as matas, a terra e os seres. É muito fenomenal, é simplesmente incrível. Legal, né? Eu acho interessante dos livros de vocês, como eles se encontram, porque ambos os autores eles criam um universo à parte, né? Eles criam um universo de fantasia baseado em experiências muito reais, né? Experiências da guerra e tal, mas eles conseguem inserir essas experiências e transfigurar essas experiências em universos assim muito ricos, né? Tanto o universo de Nárnia quanto o universo de Arda são universos riquíssimos assim, né? Eu acho que nesse ponto os livros de vocês eles se encontram de uma maneira muito interessante e muito mágica mesmo, né? Porque uma coisa é você escrever uma história se passando nesse universo aqui nosso, nessa realidade. Outra coisa é você criar toda uma mitologia, uma origem, um início, um começo para a sua história e um universo para essa história. Isso é muito rico, né? É muito lindo, né, mesmo? Como os dois fazem isso, né? Sim, porque, como eu disse, né, ele escreveu primeiro essa história, né, do leão, a feiticeira e guarda-roupa. Aí depois que ele acabou se empolgando, né, e acabou escrevendo outras histórias, né, ao todo são 7 livros, né. Aí ele criou também a história anterior, que é a formação de Nárnia, e é muito legal também. Eu li o anterior, eu achei muito legal. Ô, Vitória, eu vou aproveitar que você está falando, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder. Eu acho que sim, mas e pode responder sem medo, tá? Eu queria, pode parecer uma pergunta boba, mas eu tenho muita curiosidade. Eu sei mais ou menos, mas eu queria que alguém me explicasse didaticamente. Vitória, todo mundo me fala
que a história de Nárnia, e aí você no iniciozinho você deu uma pista, que a história de Nárnia, como que eu vou dizer, que palavra que eu vou usar? Ela se desenvolve de tal maneira que ela é uma metáfora para o sacrifício de Cristo. Sim, sim. Fale para mim, Vitória, tente me explicar um pouquinho melhor isso. Bom, professora, lembra que eu falei que tinha um irmão que era o mais encrenqueiro, Edmundo? Então, ele vai fazer umas coisinhas lá e vai cometer um erro muito grande que só pode ser consertado se alguém inocente se sacrificar por ele. Então, por isso podemos fazer essa história pode ser uma alusão à história de Jesus Cristo. Ah, entendi. Beleza, Vitória. Explicou pra gente, mas sem dar spoiler, né? A gente vai precisar ler lá direitinho para entender direito. Agora, deixa eu só fazer uma última pergunta para você. Vitória, qual a diferença de assistir o filme e ler o livro? Por que a pessoa ela precisa, o que ela vai experienciar no livro que ela não consegue fazer assistindo o filme? Eu acho que ler o livro é sempre diferente de assistir o filme, né? Mas eu acho que você entende mais a essência. Você entende mais o que o autor quis passar lendo o livro em si, sabe? Porque ele... umas coisas que ele faz, por exemplo, que ele gosta muito de descrever comida, por exemplo, sabe? Você lê ele descrevendo o que eles estavam comendo. É uma experiência muito diferente. Aí ele também descreve a ambientação do lugar, assim, os personagens passam por vários lugares diferentes. Isso é muito legal, sabe? Isso quando você está assistindo o filme, você tem mais atenção para os personagens em si. Você não fica prestando tanta atenção assim no ambiente em si, mas acho que essa é uma das principais diferenças. E vale muito a pena ler o livro, sabe? Que legal, muito bom mesmo. Agora, se João quiser começar daí, né? Como que vocês chegaram a esse livro, né? Por que você foi ler o primeiro livro lá, a Bíblia do Tolkien, por exemplo? Foi alguém que te indicou? Você viu em algum lugar? Você já tinha lido os outros? Então você quis voltar lá e ler o anterior a eles? Como que foi? Bom, então, para mim, eu comecei lendo na escola. Eu li na biblioteca, tinha o livro do Hobbit. E eu tava lá um dia, né, na biblioteca, igual eu sempre tava, e peguei ele. Li e foi assim, paixão à primeira vista. Eu nem tinha visto os filmes. Eu fui ver os filmes muito tempo depois. Daí eu li o Hobbit e depois, logo em seguida, eu li o Senhor dos Anéis. Eu tinha um tio, também tem um tio, né, no caso, que também é muito fã de Tolkien. E ele me emprestou o Silmarillion. Porque ele viu que eu tinha terminado de ler os 3 livros e queria ler mais, né? Então eu li ele logo depois que li o Senhor dos Anéis. E pra mim, assim, tipo, foi muito bom ler ele, porque no Senhor dos Anéis, assim, eles sempre citam alguma coisa, assim, a uma era mais antiga, a seres, a pessoas, entendeu? Então, pra mim, tipo, foi muito bom, porque mudou minha visão que eu tinha pelo Senhor dos Anéis também, entendeu? Tipo, ler esse livro dele mudou a visão que eu tinha em todas as outras obras que eu li dele, que não foi só o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Sim, é mesmo que é um passo a passo para você conhecer o universo do Tolkien, né? Entendo. Vitória, como que você chegou ao livro? Por que você leu o livro? Ou foi alguém que te indicou? Então, eu acho que como a maioria das pessoas, assim, eu assisti o filme e aí eu fiquei com vontade de ler o livro, sabe? Aí minha tia acabou me dando, né, a coleção inteira. Nossa!
o volume único que vem com 7. Aí eu li, muito bom. Eu adorei. E como leitora, assim, de romance, assim, começar a ler fantasia foi uma experiência muito legal também. Que legal, muito bom. E por que vocês acham que... Por que vocês escolheram para apresentar? Por que vocês acham que as outras pessoas teriam que ler o livro de vocês? Seria legal que elas lessem o livro que vocês estão apresentando. Bom, vou começar. Aí, eu acho que as pessoas deveriam ler porque é uma leitura muito gostosa de se fazer. Não é um livro muito grande, assim, para quem não gosta de livros muito compridos, com uma história muitas reviravoltas, assim. Esse livro único, ele tem 100 e poucas páginas, assim, é uma leitura muito gostosa de se fazer. E também porque você vai encontrar vários personagens mitológicos. O Lewis, ele usa mitologia grega, mitologia nórdica, ele faz uma mistura tremenda, assim, é muito, muito legal você enxergar essas referências no livro, porque é um clássico, né, também. Sim. Sim, vale muito a pena ler. É uma linguagem simples, né, porque originalmente ele foi escrito para crianças, mas acabou conquistando vários outros públicos, e vai indo. Que legal. João, por que as pessoas têm que ler? Bom, pra mim, eu indicaria qualquer livro de Tolkien, assim, fácil. Mas eu escolhi esse pra indicar por causa da riqueza dele. Tipo, é uma leitura que você vai lendo, e você vai entendendo tudo que está se passando ali. Você vai construindo um conceito sobre a obra dele. Porque você vai entendendo ali, aos poucos, tudo o que levou ao desfecho, entende? Tipo, não são como se fossem livros avulsos, assim. A obra dele, cada livro completa o outro. E é algo simplesmente muito legal. E nele, no Silmarillion, você vai ter introdução de outros livros dele. Por exemplo, eu acho que depois do Mito da Criação, que eu li no Silmarillion, a minha segunda história favorita é a de Túrin Turambar, que é uma história assim que é boa para quem gosta, uma história pesada, porque é pesada, e eu nunca entendi as pessoas acharem que Tolkien é um escritor assim fofinho, porque no Senhor dos Anéis, quando tinha cenas de guerra lá, as pessoas usando as cabeças como bala de canhão, eu nunca entendi as pessoas colocarem Tolkien como algo fofinho, mas enfim. Eu acho que é por causa da figura dos hobbits, né? Acho que é por causa da figura dos hobbits, entendeu? Mas realmente ele foi influenciado pela guerra, né? Não é fofo, é sombrio, na verdade. Eu acho sombrio, né? Mas um sombrio legal, não é um sombrio ruim, né? Nossa, total. E, assim, pra quem gosta de um romance, ali no Silmarillion tem a introdução de Beren e Lúthien, que é um livro, assim, que é... Nossa, a história deles, de um humano e uma elfa, e o que eles tiveram que fazer pra se casar é algo que você fica assim, eu não faria. Eu não me casaria, eu casaria com outra pessoa. Se você fosse um elfo ou se você fosse um ser humano? Os dois, porque os dois, né, tiveram que entrar nesse negócio aí, né? Pra ir atrás de uma coisa. Então, pra mim, por essa introdução, pela riqueza, é algo sensacional e eu não entendo como uma pessoa não gostaria de ler, entendeu? Eu não consigo... Uma pessoa que acha, que não goste da obra de Tolkien. Eu nunca cheguei a encontrar uma pessoa assim, entende? E por ele ser um livro muito rico, eu indico para qualquer pessoa ler. Que legal. Gente, eu acho assim, foi um encontro muito lindo assim dos livros de vocês, né? Achei super legal quando a gente foi fazer aquela triagem para ver quem ia apresentar com quem. Até agora a gente está dando muita sorte, porque os livros realmente
se entrelaçam, dialogam, né? E o de vocês, os livros de vocês dialogaram de uma maneira muito bonita, né? Acho que são 2 livros clássicos mesmo. São leituras muito interessantes, muito legais, assim, das pessoas fazerem, porque como que eu vou dizer, é um esbanjamento de talento. Os livros esbanjam o talento, né, dos seus autores, né, e criam um universo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo muito próximo do nosso, porque as experiências de coragem, de superação, de solidariedade, de amor, né, de coragem, assim mesmo, elas são experiências como as nossas, né? Então são seres que estão em outras realidades, outros universos, mas que enfrentam questões como as nossas, né? De superação, né? Isso é muito legal. A literatura, ela tem esse poder, né? Ela pode ser a mais fantasiosa, mas ela traz a experiência nossa, né? A experiência da humanidade. Isso é muito legal. Estou muito orgulhosa de vocês. Vocês defenderam os livros de vocês de uma maneira muito bonita. E eu agradeço a vocês pelo dia de hoje, pela nossa conversa. Tudo bem, gente? Bom, então nós Muito ficamos obrigado. por aqui. Eu que agradeço. Ah, legal. Pode falar, gente, se vocês quiserem. Só ia agradecer mesmo a oportunidade de fazer parte desse projeto. Foi muito bom. Vocês estão gostando? Então a experiência está sendo legal para vocês? Sim, bastante. Sim, sim. Que legal. Então tá bem. Quem está aí nos ouvindo, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso episódio lindo e maravilhoso, né? Fantástico. E a gente se vê no nosso próximo Papo de Leitor. Tchau.